aí, nós vamos falar agora sim sobre uma substância que está sendo prescrita nos consultórios de endocrinologia. São remédios antidiabéticos que têm ação na perda de peso, usando o hormônio da saciedade para ajudar no combate à obesidade. A gente vai conversar agora com o médico Dr. Martinho Nunes, que é endocrinologista, e ele vai explicar melhor para a gente quais as indicações dessa medicação. Doutor Martinho, boa noite, muito obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, Eli. É um prazer estar aqui com você, falando um pouco sobre um tema que a gente gosta bastante e principalmente esclarecer para os telespectadores um pouco mais sobre essa novidade que já não é nem tão nova assim. Já era utilizado anteriormente, doutor, esse remédio. O fim dele é o combate à diabetes, mas ele pode também auxiliar na perda de peso. Exatamente. Essa, na verdade, é uma classe de medicações que foi desenvolvida para o tratamento de diabetes, baseado em alguns tipos de hormônios liberados no nosso intestino. E com esse objetivo do diabetes, ao longo dos anos e dos estudos que foram sendo realizados, foi percebido também um grande benefício no controle do peso. A partir daí, começou a ser estudado e investigado sobre a possibilidade de utilizar essas medicações para obesidade, que a gente sabe que é muito difícil de tratar. Então, visto essa dificuldade e o grande benefício que ela pode trazer, ela passou a ser usada para esse fim. Uma dessas medicações hoje já é oficialmente liberada aqui no Brasil pela Anvisa para tratamento de obesidade. E vários estudos com substâncias parecidas, seguindo essa mesma linha de ação, também têm se mostrado muito eficazes, inclusive com resultados muito promissores, estudos que saíram recentemente. Mas em relação aos sintomas adversos dessa medicação, tem pessoas que não podem usar? Perfeito. Na verdade, não existe nenhuma contraindicação absoluta, mas cuidados precisa ter sempre. E esses cuidados, eles partem antes mesmo da indicação do remédio. Por quê? Como eu disse anteriormente, a obesidade é uma situação difícil de tratar. E a gente tem de maneira muito clara que remédio de maneira isolada não é tratamento para a obesidade. A gente sabe que dar um remédio, seja ele qual for, e comparar ele com um plano alimentar bem feito, o remédio é menos eficaz. Então a gente tem que entender como primeiro passo que o remédio é um meio para permitir que aquele plano alimentar seja seguido, que aquela dieta seja seguida. Ele facilita, aumenta a chance de dar certo. E essas medicações, elas, como eu falei, não têm contraindicações absolutas, mas como todo remédio, ele deve ser prescrito e acompanhado pelo médico. Porque, mesmo sem contraindicações, ele pode ter efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, e para algumas pessoas isso compromete muito o dia a dia. Então, tem que ser monitorizado. Mas em relação à medicação, por exemplo, só ele não resolve, não é milagre, né, doutor? Não é. Exatamente. Isso a gente parte do conceito de todo tratamento para a obesidade. Por isso que é tão difícil. Então, a ideia, o que faz a pessoa perder peso, é basicamente comer menos calorias do que o corpo gasta. Tudo o que a gente faz de tratamento, e aí tem que ser individualizado, ele é para conseguir esse objetivo. Ou seja, a gente orienta um plano alimentar de modo que a pessoa consiga seguir dentro das preferências dele com menos calorias e nisso consiga ter uma melhor adesão. Mas mesmo assim, a gente sabe que só orientar o plano alimentar, para a maioria das pessoas, não costuma ser o suficiente. É nesse passo que entram as outras estratégias. É muito comum, por exemplo, a pessoa ter ansiedade, ela está relacionada com o ganho de peso. Então, tratar a ansiedade é um passo muito importante. Da mesma forma, às vezes a pessoa está muito pouco motivada, até por conta dos tratamentos anteriores que não deram certo. Então, daí, a avaliação com o psicólogo para tentar a entrevista motivacional costuma ser muito eficaz. O remédio entra nesse contexto, como mais uma arma para permitir que aquele plano alimentar que aquela pessoa precisa e ele seja seguido. Esse mesmo raciocínio vale inclusive para a cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica não resolve a obesidade. Ela é um meio que permite com que a pessoa siga o plano alimentar na medida do que ela precisa.
Ele é uma medicação liberada, qualquer pessoa pode comprar na farmácia. Eu preciso de uma indicação médica, como é que funciona? Então, categoricamente precisa. A gente sabe que aqui no Brasil a gente compra muito remédio sem receita, mas de bula é um remédio que precisa ser receitado pelo médico. De todo jeito, sim, é possível até conseguir comprar de outras formas. Ele não tem nenhum tipo de controle especial. Mas, sim, ele tem que ser recomendado, porque ele tem os efeitos adversos que eu falei. E, mais importante, o objetivo do tratamento dele. E aí, até é importante também a gente separar o que é o tratamento da obesidade, que a gente precisa de todas essas estratégias, do desejo social de emagrecer. Aquela pessoa que está com um peso normal, não tem nenhum problema metabólico, não tem nenhum risco adicional com aquele peso, mas esteticamente ela não se sente bem e quer perder peso. Então, isso a gente já tem um pouco mais de ressalva na hora do uso do remédio. Os benefícios que ele pode trazer já não superam os riscos de a gente fazer a medicação. Mas, por exemplo, nesse período agora da pandemia, o senhor teve um aumento de pacientes no seu consultório, de pessoas ansiosas, de pessoas que aumentaram de peso por conta do isolamento. E isso inclui, assim, a família inteira, idosos, adultos, crianças. O senhor sentiu esse reflexo no consultório? Com certeza. Na verdade, a gente vive uma epidemia de obesidade e que não é de hoje. É importante falar para o telespectador que, embora situações como essa piorem muito, esse é um processo que já vem acontecendo ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos. E a gente tem comido cada vez mais rápido e de uma maneira mais desordenada. A gente não para comer, entendeu? Então, todo esse ponto contribui para esse avanço da obesidade. O fato de ficar em casa, diminuir a movimentação, a atividade física, aumentar a ansiedade, a preocupação com a doença, com certeza foi um fator que contribuiu muito para o aumento mais rápido ainda de peso em várias pessoas. Então é mais um motivo, e esse aumento rápido de peso, é mais um motivo para a gente procurar avaliação e nessa avaliação ver se tem indicação de uso de medicação ou não. No caso dessa medicação aí que o senhor falou, que é indicada para diabetes, mas pode ajudar no combate à obesidade. Vamos imaginar aqui uma situação nessa pandemia. A pessoa, ela já era obesa, ela pode tomar essa medicação. E a pessoa que aumentou muito de peso na pandemia, ela também vai ter essa indicação ou não? Então, muito boa pergunta e é um ponto que a gente tem que ser muito claro com o telespectador. A medicação, ela é segura mesmo para quem não tem diabetes. Ela só vai reduzir a glicemia, o açúcar no sangue, nos casos em que a pessoa tem excesso de açúcar no sangue. E tem essa necessidade, exatamente. Né? Para as pessoas que não têm esse problema, ele não baixa demais. Então, essa segurança a gente tem e isso é muito bem comprovada. Agora, com relação às pessoas que precisam, acho que eu mencionei de maneira clara que a pessoa com obesidade com certeza precisa. E aí um ponto importante que você mencionou, a pessoa que está ganhando peso rápido, ela precisa de tratamento. A gente não vai esperar a pessoa desenvolver obesidade ou ter o número de obesidade, sendo que o processo já está acontecendo. Mas, mais uma vez, para a pessoa com obesidade, para a pessoa que está ganhando peso rápido, a ideia é cobrir todos os mecanismos que levam ao ganho de peso, não apenas dar o remédio. Então, o remédio, ele vai ser sempre um coadjuvante nessa história. A parte principal, que vai fazer a pessoa emagrecer, é basicamente o controle alimentar. Ele tem que ser um aliado forte dessa questão da dieta, como também a atividade física. Exatamente. Então, a atividade física, ela já serve para o outro lado da história. Se na parte da alimentação a nossa ideia é tentar reduzir o consumo de calorias a ponto que o corpo gaste mais do que o que a gente come, no caso da atividade física, ela vai aumentar o gasto energético ao longo do dia. É possível perder peso sem fazer atividade física, mas dificilmente esse peso vai ser mantido mais baixo sem a atividade física. Além de que, a atividade física é importante muito além do peso. Ela reduz o estresse, melhora o bem-estar,
ela faz com que as pessoas fiquem mais dispostas, mais alegres e, mais importante do que tudo, a atividade física ela tem que ser praticada aquela que a gente gosta. Atividade boa é a que a gente faz, é a que dá prazer, é aquela que a gente para e diz, olha, que bom, estou indo para a atividade física, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Essa é a que vai ser a longo prazo. Às vezes as pessoas perguntam, caminhada é melhor, musculação é melhor, outra coisa é melhor? É melhor a que você consegue, né, fazer. Exatamente. A atividade física tem que dar prazer. Assim como a alimentação tem que dar prazer. Sabe que é muito mais difícil uma pessoa conseguir perder peso se ela tem muita restrição alimentar do que aquela pessoa que gosta de muita coisa, a pessoa diz, doutor, eu ganho peso porque eu gosto muito de comida. Mas isso é bom porque a gente tem mais opções, entendeu? E dá para fazer uma dieta mais diversificada, exatamente. Né? A dieta, ela tem que ser menos calórica, claro, isso é importante, mas é muito importante também que ela contém aquilo que a pessoa gosta. Não adianta uma dieta em que só tem, não, isso eu não gosto, isso eu não gosto, isso eu não como. Ninguém vai comer isso pro resto da vida. Então, a gente tem no nutricionista um aliado muito importante para encontrar essas preferências das pessoas e tem no remédio um meio de conseguir ajudar a controlar dessa forma. Doutor, quando se vai, por exemplo, estabelecer aquele cardápio, fazer aquela dieta para a pessoa, você tem que ser algo personalizado, exatamente, né? Por exemplo, uma pessoa que geralmente está acordada às 5 da manhã, ela tem que ter uma alimentação diferenciada de quem acorda às 8, às 7, porque ela vai sentir uma necessidade diferente, né? Exatamente. Eu acho que você falou a palavra-chave do tratamento da perda de peso. Individualizado, personalizado. Essa é a chave para todo mundo. Ninguém vai seguir uma dieta igual a outra, não tem dieta que vai servir para todo mundo, não tem remédio que vai servir para todo mundo, também não tem a parte da ansiedade que vai ser controlada de uma forma só. Cabe ao médico, cabe à equipe multiprofissional identificar todos esses pontos e tratar todos eles, e cuidar de todos eles, e levar adiante todos eles, motivar o seu paciente, porque é um tratamento difícil, é uma doença crônica. Os gatilhos que levam ao ganho de peso, eles vão sempre estar presentes. Se a gente não tem essa ideia, o que acontece muito é tomar um remédio, fazer um tratamento, fazer uma dieta por 2, 3 meses. O tempo inteiro, exatamente, né? Perde peso, para aquilo tudo, porque a dieta não é aquela que ela gosta de seguir, porque o remédio está dando efeito colateral e não tem acompanhamento, e aí ela desiste, ela ganha o peso todo novamente. Por quê? Porque todos aqueles gatilhos ainda vão estar lá. Então, a ideia é você acompanhar, identificar todos esses gatilhos, entender que é um tratamento trabalhoso e que, definitivamente, por melhores que esses remédios sejam e vão ser cada vez melhores, a ideia é que só eles não dão conta. Tem que ter um estímulo a mais, né, doutor? Exatamente. Por exemplo, doutor, aquele remédio que a minha prima está tomando e que ela conseguiu perder 10 quilos, ele vai servir para mim? Não necessariamente. E aí cai no campo da individualidade. A automedicação, né, também. A automedicação, ela nunca vai ser recomendada. Então, a gente já cai na história de que o remédio sozinho não é o que vai fazer dar certo e da resposta individual de cada pessoa para cada remédio. Isso vai dos efeitos colaterais, dos benefícios e também tem também a questão financeira. A gente sabe que muitas vezes... A gente tem essa reclamação, viu, doutor, dos nossos telespectadores, de que a comida da dieta, ela sempre é mais cara do que aquele basicão do arroz e feijão. Exatamente. E essa questão do preço, a gente é sempre muito claro na hora de falar, porque envolve também a questão da medicação, que não é de custo baixo, a equipe multiprofissional, tem que passar com médico, com nutricionista no mínimo e às vezes com psicólogo, às vezes com psiquiatra, educador físico, academia. Quando você vai juntando todos esses custos, sai pesado. Sim. Então, assim, a ideia, e tem que ficar muito claro para todo mundo, que todo esse custo, todo esse investimento, na verdade,
é para evitar os problemas crônicos que o peso pode trazer. No E não futuro, simplesmente né? no futuro. E não simplesmente pelo ponto de vista estético. É a questão de que tratar a obesidade reduz a chance de diabetes e das complicações relacionadas ao diabetes, reduz a chance de ter problemas articulares, problemas respiratórios, e a gente vê claramente isso, infelizmente, com a pandemia do Covid, de que ter obesidade é um fator de risco importante para desfechos piores. Então, isso é um alerta do cuidado que precisa ser feito e que esse cuidado realmente ele dá muito trabalho. Mas quando você faz de maneira detalhada, direcionada, individualizada, a resposta tende a ser bem melhor. Doutor, um outro aspecto que a gente sempre observa é a questão da idade. À medida que os anos vão passando, vai ficando mais difícil o metabolismo ser aquele metabolismo maravilhoso dos 18 anos, que você come uma feijoada e em 30 minutos você já está com fome novamente. Não é bem assim aos 40, aos 50, né? Exatamente. O que a gente pode fazer com os anos passando e o peso aumentando? Tem um diferencial também nesse aspecto? Pronto, então assim, acho que é importante você mencionar isso justamente para a gente entender o que leva a gente a ganhar peso. O que é esse tal do metabolismo lento que lá atrás a gente conseguia comer bem mais e hoje a gente não consegue. Então a pessoa ganha peso e desenvolve a obesidade, primeiro por um fator genético individual. Cada pessoa, e a gente consegue observar bem, que pessoas que comem parecido engordam diferente, cada um engorda de uma forma. Tem a questão do passar da idade, e há uma tendência natural de todos nós, isso é de todo mundo, de com o passar dos anos, você ter esse tal metabolismo lento, que na verdade é diminuir o gasto energético e ter uma chance maior de acúmulo de gordura. E aí aqui a gente cai num ponto muito importante. A gente, naturalmente, na nossa sociedade, a gente come muito mais do que a gente precisa. A gente não come só porque está com fome. A gente come porque está ansioso, a gente come porque está feliz, porque está triste, porque está numa festa. Vai festejar, tem que ter comida, vai encontrar um amigo, tem que ter comida, vai encontrar um namorado, um marido, tem que ter comida. Tudo gira em torno da comida. Exatamente. Esses fatores são presentes em todo mundo, mas tem um diferencial ainda maior na pessoa que tem obesidade. E na pessoa que tem obesidade, há uma série de alterações imunológicas, bioquímicas, na percepção do apetite, na forma de lidar com a comida, em que para essa pessoa é ainda mais difícil. É por isso que ela precisa de um tratamento mais rigoroso, completo, direcionado, justamente porque, sim, para a pessoa que tem obesidade, é ainda mais difícil, além de todos esses fatores. É muito comum as pessoas perguntarem, doutor, eu acho que é um problema hormonal, ou um problema outro, uma doença outra, que está fazendo eu ganhar peso. E na verdade não é bem assim. Esses 3 fatores são muito importantes. Mas lógico, se a pessoa toma um remédio que ajuda a ganhar peso, ou então ela tem alguma outra doença que pode contribuir, como a ansiedade, por exemplo, a gente tem que tratar. Só que a gente tem que entender que aqueles fatores que eu falei, principalmente a parte genética e a idade, eles não vão modificar. Então a gente tem que trabalhar o nosso hábito para que a gente consiga, com o passar dos anos, se habituar a comer menos e mais saudável. Muitas vezes, só o plano alimentar já é o suficiente, a pessoa vai se adaptando. Outras vezes, precisa de ajuda, e aí que entra a medicação, terapia e outros aspectos que a gente comentou. Porque ainda tem aquele aspecto de algumas pessoas tratarem a comida como um bônus, né? Ah, eu mereço, eu estou muito nervoso, eu preciso de um doce, geralmente as mulheres, né? E aí a gente se satisfaz com aquele carinho que é o paladar gostoso da comida, e aí o bicho pega, né, doutor? E é aí que a atividade física passa a ser ainda mais importante. Se você encontra aquela atividade física que te dá prazer, que te dá satisfação, você consegue emagrecer, exatamente, né? É um estímulo a mais para que o doce não seja esse subterfúgio. Doutor Martinho Nunes, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Com certeza o senhor tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores que estão aí, com certeza, muita gente que está nos assistindo
está passando por essa dificuldade aí, especialmente na pandemia, né? Por um motivo ou outro, acabou engordando ou não conseguiu, jogou a ansiedade na comida e isso a gente sabe que tem um reflexo imediato, né? No nosso Exatamente. peso, no ganho de peso. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço para poder falar para todos os telespectadores, porque eu imagino que muita gente se sinta um pouco até constrangido de ter que buscar ajuda para perda de peso, quando na verdade esse constrangimento é mais uma pressão de fora do que dela mesma. Ela sabe que ela precisa de ajuda para melhorar e tem O essa fato de não possibilidade. conseguir só, né, emagrecer. Exatamente, porque tem muito esse julgamento. A pessoa diz, não, você não perdeu peso porque você não faz isso ou não faz aquilo, e a pessoa se sente constrangida de buscar ajuda. Então, poder esclarecer, poder dizer que isso é um problema de saúde que pode e deve ser tratado, acho que é muito importante. Obrigada, doutor Martinho Nunes, endocrinologista, pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Eu que